Família! Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Não perca a oportunidade, doutora Ilma aqui. O único lugar do Nordeste que ela está indo é conosco. E a gente não está ficando com a doutora Ilma dizendo assim, é nossa e a gente não vai compartilhar. Ao contrário, esse encontro não tem placas. Esse encontro é para os casais do Nordeste. Esse encontro é para a gente socorrer vidas. Igrejas fortes são casamentos fortes. O maior investimento que você faz na vida dos seus filhos é amar a sua mulher. O maior investimento que você faz na vida da sua família é amar o seu esposo. Esse é o seu primeiro ministério, esse é o primeiro chamado. Se o casamento em casa não está bem, como nós vamos estar bem nas outras áreas? E é interessante, porque a gente vê grandes líderes caindo aonde? Casamento. Gente preparada, gente anos e anos na caminhada. E aonde é que os líderes estão sendo atingidos? No casamento. Então, a gente precisa entender que esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, porque a doutora Ilma, ela é uma pessoa totalmente preparada na área da família, na área, sabe, voltada para a família. Então, eu digo a vocês que a vinda de doutora Ilma é um presente. A vinda de doutora Ilma é um presente de Deus. Tem coisas da nossa vida que não é gasto, é investimento. Eu nunca pensei assim, trazer uma pessoa, alguém vir aqui para a igreja e dizer, ai, a gente teve tanto gasto com essa pessoa, ai, ficou tão pesado, ai, meu Deus, eu fui hospedar essa pessoa, olha, foi um gasto enorme. Não, vidas nunca é gasto, vidas é investimento. Você investe, porque a terra é boa e a terra vai produzir. Então a gente não pode olhar para isso e dizer, ah, eu não, esse é um gasto, isso aqui é um problema. Não, eu estou investindo no meu futuro. Quanto tempo você vai ter na terra ainda? Eu quero ter dias abençoados. Eu não vou ficar aqui na terra padecendo, não. Eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E tudo que estiver ao meu alcance para melhorar minha casa, minha família, desde, gente, uma receita nova que a gente aprende, desde uma vigília pela madrugada que a gente faz, desde a gente ficar acordado para servir ao outro, para cuidar do outro, para aproximar. Sabe aqueles almoços cansativos que a gente não pode fazer, mas a gente está com os filhos tudo em casa, a gente vai para a cozinha e vai comprar não sei o que, não sei aonde, para fazer, porque é o prato preferido de um, o prato preferido do outro, e aí você faz a sobremesa preferida do outro, aí bota a mesa do jeito que o outro gosta, e aí a gente vai fazendo mil coisas, depois de, meu Deus, eu estou morta, porque eu tentei fazer tudo para todo mundo e eu fiquei muito cansada. A gente olha aquele cansaço, mas aquele cansaço, gente, é investimento, porque você investiu na vida de cada um ali naquela mesa, você tornou inesquecível aquele encontro. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra, quantos almoços a gente vai ter, quantos natais a gente vai ter. Um dia desse eu já estava contando com as minhas filhas, dizendo, gente, eu já vou contar quantos natais eu ainda tenho com vocês, mas eu acho que eu já tenho bem menos natais para comemorar do que os que eu já comemorei. Eu já estou contando os fins dos natais. Eu não estou contando o início dos meus natais. Então, eu já tive vários natais, na casa da minha avó, na casa dos meus pais, como casada, como vó. Qual é o destino agora? É diminuir. Os meus finais de ano vão ser menos. Então, eu quero fazer eles inesquecíveis. Quanto tempo você vai ter ainda com seu marido? Quantas oportunidades? E outra coisa, gente, é muito chato você encher linguiça. Ficar casado porque tem que estar casado. Tem coisa pior. Ir para o emprego porque não tem outro. Ir para o casamento porque não tem outro. Bem, já que eu estou, vai ter que ser o melhor. Isso é meu microfone, essa pancadinha? Não? Ah, tá. Eu até tirei do bolso pensando que era. É a pior coisa do mundo. A gente está num lugar levando a barriga. E às vezes a solução é tão fácil. A solução é tão oportuna. A gente gosta de reclamar, mas a gente não gosta de fazer as coisas necessárias para mudar aquilo que a gente está vivendo. Então, eu vou insistir mais uma vez, e você pode convidar outras pessoas também. Por quê? Porque eu sei que quanto mais casais a gente alcançar, mais famílias a gente alcançou, mais gerações a gente alcançou. E isso muda histórias. Minha filha hoje vive um casamento de 10 anos
com o esposo. E eu vejo como eles são atuantes na obra, atuantes na ONG, atuantes na cidade, atuantes com os filhos, atuantes com os pais, atuantes com os avós. Mas isso é uma construção dos casamentos. Isso é uma construção do casamento dos pais. Ninguém nasce na terra prometida, gente. Ninguém nasce na terra prometida. A terra prometida também é um lugar onde você cultiva. É um lugar onde você investe. É um lugar onde a gente realmente quer mudança. Ah, mas eu estou muito apertado. Mas você vai orar. Você vai orar. Porque todas as vezes que Deus quer dar algo para a gente e ter um propósito, Deus garante a provisão. Eu não estou dizendo isso para eu ir amanhã comprar uma Mercedes. Eu não estou dizendo isso. No dia desse eu estava falando não sei quem. Ah, porque saísse esse dinheiro, eu ia fazer isso. Gente, eu não ia fazer nada disso. Eu ia fazer nada disso, porque eu não quero nada que atrapalhe a minha caminhada. Eu quero, sabe, cada dia mais desapegar e ter investimentos na eternidade, preparar o que a gente precisa fazer aqui na terra para o evangelho correr mais rápido, para crianças terem lugares para morar, para mulheres abusadas serem protegidas. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa gastar. E quando a gente precisa gastar em algo, que a gente sabe que aquilo vai ser o melhor para a nossa família, a gente ora, né? Tirar férias, por exemplo, ter tempo com a família, ter celebrações, tem algumas coisas que você ora que Deus vai mandar, que Deus vai dar a você, que Deus vai olhar e dizer, olha, eu quero abençoar. Olha, gente, a pesca maravilhosa, não tinha necessidade nenhuma dela acontecer. Ninguém estava com fome. Na pesca maravilhosa, a multiplicação de pães e peixes, sim. Mas na pesca não tinha ninguém com necessidade. Simplesmente Deus quis esbanjar. Simplesmente Deus quis multiplicar, abençoar. Então peça a Deus, com uma pesca maravilhosa, o seu tempo em Gravatá. Peça a Deus, Senhor, eu quero uma pesca maravilhosa. E Deus vai mandar. Eu creio nisso. Eu creio, porque a gente serve a um Deus de propósito nas nossas vidas. E eu quero reforçar a nossa conferência Nordeste Tem Leão. Eu agora acredito que muita gente está acreditando que o Nordeste é uma plataforma apostólica. Eu acredito que tem muita gente acreditando. Porque enquanto os profetas de casa não têm honra, né? Quando vêm os de fora e dizem que o Nordeste é uma plataforma apostólica e vem para o Nordeste, aí todo mundo começa a acreditar. Então eu estou feliz porque Deus está trazendo pessoas para dizer o que está sendo dito no Nordeste há muito tempo. O Nordeste é uma voz para o Brasil. O Nordeste tem a herança do remanescente. O Nordeste tem uma reserva triunfante por causa de uma aliança que Deus fez com a nossa terra. E não é só o Nordeste, né, gente? É Recife. É Recife. O pessoal diz que a gente é metido, mas não tem como não ser. Porque é impossível olhar para uma terra e não ver o favor e a graça de Deus nela. E a gente diz assim, mas a gente está passando muita luta em Recife, tem muitos absurdos acontecendo em Recife. Pois é, mas Deus mandou Jeremias comprar Anatote e estava completamente destruída. Anatote tinha um valor, não porque as circunstâncias estavam fáceis, mas pelo que Deus ia fazer lá. Então Deus, às vezes, Ele permite a gente ver uma situação difícil, um lugar de muita guerra. Às vezes uma pessoa, desde que nasceu, é muita guerra, tem muita coisa difícil. A gente diz, nossa, essa aí não tem jeito. Não, pelo contrário, essa guerra é toda porque Deus tem algo grande. Essa guerra toda é porque Deus vai fazer algo grande. O que está passando não é porque não tem valor, é porque o diabo sabe que tem muito valor para Deus. A sua vida não dá problema, não é porque você não tem valor, é porque você tem tanto valor que o diabo, ele não pega tudo, mas ele tem uma sensação do que está acontecendo e ele quer de todo jeito te parar. E é isso que ele quer fazer com o Nordeste, ele quer parar o Nordeste. E nós precisamos nos unir, orarmos para preparar esse ambiente apostólico de uma preparação de uma igreja vigorosa, viçosa, santa, separada, que é uma voz para a nação brasileira. E para isso a gente já diz que a Nordeste Tem Leão. Então, sexta-feira, eu creio que já vai ser o pastor que vai vir de fora da Holanda, que vai estar ministrando, então não perca. Uma oportunidade maravilhosa, ele é um avivalista, vocês não conhecem, mas quem está trazendo, quem nos apresentou, vai fazer a conexão,
que é realmente assim, um cara que Deus tem usado muito em avivamento. Então vai estar aqui logo na sexta-feira abrindo. E a gente vai ter uma sexta, um sábado e um domingo abençoado, maravilhoso, como é esse também. Mas vai ser um tempo muito poderoso. Por quê? Porque a gente vai ter uma conferência. E conferência é conferir. Conferência é se reunir para conferir o que Deus está fazendo, né? Então é importante, porque os céus vão proclamar isso. Aquele povo está se reunindo para declarar que o Nordeste tem leão. Aquele povo está se movimentando sobre uma palavra profética, sobre o que eles ouviram, e estão declarando que há um leão, que é o leão da tribo de Judá, que está rugindo no Nordeste. Então, quando a igreja se reúne para dizer isso, quando a igreja está unida, não tem inferno, não tem demônios, não tem homens que possam impedir o que Deus vai operar através da sua noiva. Não tem. Aliás, o inimigo não tem um plano para parar o plano que Deus tem. O inimigo não tem um plano. Ontem eu estava meditando e Deus estava falando no meu coração sobre... Deus já nos deu vitória em todas as batalhas, mas Ele não vai nos eximir da luta. Deus já nos deu vitória em todas as batalhas. Deus jamais te botaria numa batalha que você não pode vencer, mas Ele não tira de você o direito de batalhar. Ele não vai deixar você sem batalha. A gente morre de medo da batalha, mas essa batalha que você está passando, Deus já deu a vitória. Essa vitória já foi decretada desde a antiguidade. Desde a antiguidade, você não vê crente derrotado, você vê crente caindo por causa do pecado, mas você não vê crente que está posicionado derrotado. Você não vai ver isso nunca. Eu fui moça, agora sou velha, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, todas as batalhas que você está passando, que você tem que passar, essa batalha já foi dada a vitória. Mas Ele não te dá o direito de você estar no banco. Não tem banco de reserva no reino. Não tem banco de reserva. Não há banco de reserva. Uma vez que você se alistou como soldado, e o Senhor nos convoca para que a gente seja o bom soldado. E o bom soldado não se envolve com as coisas dessa terra. Então, se a gente foi alistado, gente, não existe banco de reserva. Você não vai ver ninguém na Bíblia se aposentando também. Vou me aposentar. Crente não se aposenta. Crente morre no altar. Crente morre com a mão no arado. A gente tem que entender isso. Uma vez que foi convocado, uma vez foi chamado. Eu estava olhando, falando com o Fofinho esses dias. Estava dizendo a ele, Fofinho, a gente tem uma alegria muito grande. Porque nossos pais se converteram. Tanto meu pai quanto o pai dele. Meu pai estava todo domingo aqui. Na segunda-feira, com 80 anos, ele trabalhava em Vitória na segunda-feira, mas no domingo ele vinha para o culto. Dizimista, ofertante, caiu em pé e partiu para a glória. Caiu em pé e foi para a glória. A médica disse 6 meses de vida. Deus deu 2 semanas. Caiu de pé e foi para a glória. Meu sogro foi arrumar a chácara para o encontro da liderança da família 61. Ele tinha acabado de descer de aldeia, acabado de arrumar a chácara para a gente se encontrar, que a gente ia ter o encontro de líderes de final de ano. Gente, ele desceu, no dia que desceu, na Caxangá, o coração dele parou, né? Ele ainda ficou 7 dias só para resolver, 6 dias, porque no 7º ele partiu. Sabe, gente, a gente vê isso na vida dos nossos pais, que não eram pastores, né? Eram empresários, tabeliões, pessoas que sempre viveram no mundo dos negócios, pessoas que sempre trabalharam, mas viam na vida deles que o último ato deles não foi um ato empresarial, foi um ato para a glória de Deus. Se Deus fez isso com os nossos pais, o que não vai fazer conosco? Se Deus pegou e resgatou a herança lá de trás, o que não vai ser de nós? Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém. Você não se aposenta. Crente não se aposenta. O do INSS você pode se aposentar, mas das coisas de Deus, a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos e os olhos dele não tinham escurecido. 120 anos e os olhos dele não tinham escurecido. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra
gastar nossas vidas ao Senhor. Se você gastar a sua vida no seu trabalho, dando primeiro lugar ao seu emprego, dando primeiro lugar a qualquer outra coisa, eu vou te dizer, se for um emprego, um dia seus diplomas vão desaparecer. Todos os cursos que você fez vão desaparecer. Seus netos não saberão nenhum curso que você fez. Se souber seu nome inteiro, já se dê por feliz. Seus netos. Em 3 gerações, você não saberá mais o nome dos seus antepassados. Se você contar 3 gerações, você não sabe o nome completo, não sabe a rua que morou, não sabe a profissão e não sabe nem o que tinha no banco. 3 gerações eu dou para isso. 3. Se você investir em amigos, amigos vão embora. Amigos vão embora. Davi teve problemas com amigos. Jó teve problemas com amigos. Muitas vezes amigos vão ser transitórios. Se você cuidar da saúde, por mais que você cuide, por mais que você coma linhaça, por mais que você tome vitaminas, um dia você vai despencar. O efeito gravidade vai vir sobre você. Tudo em você vai amolecer e cair. Envergar. Seus dentes vão cair, você vai ficar como um bebezinho quando começou no quadrado de areia. Você não vai saber gosto, não vai saber para onde vai e alguém vai levar você. E você não vai ter um dente na boca, porque vai acontecer. Não foge disso, não tem para onde. O dinheiro do mundo todinho não compra mais anos de vida. O dinheiro do mundo todinho não compra saúde. Não compra. Então, se família, se emprego, se amigos, nada disso é seguro, eu vou investir em algo na minha vida que vai ser para a eternidade. Um homem que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um homem que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ai, mas vai ser uma desvairada envolvida com a obra. Eu estou envolvida com a obra, eu não nasci para ser pastora. Eu nasci, fui treinada para ser advogada, para ser tabeliã, para ser delegada. Qualquer diabo aquático desse, Deus me pega, me chama. Eu não sabia ser, eu não sabia nem para onde ia. Não vim de paz, pastores. E sabe o que eu disse? Sim, porque foi um convite. E sabe o que aconteceu? Essa história que filho de pastor é desviado, desgraçado, amaldiçoado, é isso e aquilo, porque a pessoa se envolve com a obra. É mentira! O diabo engana você, para você não ir de cabeça nas coisas de Deus. Então, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhe, mas faça do seu trabalho um púlpito. Faça da sua empresa um lugar para a glória de Deus. Faça do seu comércio um lugar para a glória de Deus. Faça da sua faculdade um lugar para a glória de Deus. Nem sempre eu fui pastora, gente. Eu já levei muita gente para a igreja, troquei ingresso de Roberto Carlos para o culto da Episcopal. Porque era a arma que eu tinha na época, era o melhor que eu podia fazer. Muitas amigas minhas de faculdade se converteram trocando. Olha, eu te dou um ingresso. Eu dou o ingresso de camarote de Roberto Carlos. Você vai para o culto domingo? Eu vou. Então tá, vai primeiro para o culto, depois eu te dou o ingresso. E assim eu ganhei várias amigas para Jesus. Ganhei várias amigas na minha sala. Era meu púlpito a faculdade. Era um lugar que eu tinha oportunidade. Era a maneira como eu tinha na época. Era a maneira que eu tinha como fazer, gente. Sabe? A gente precisa se envolver. Uma amiga minha teve um acidente, e essa mesmo que eu troquei o ingresso para ela ir para o show de Roberto Carlos. Ela já até foi aqui dessa igreja um tempo. Hoje ela está em outra casa, onde o irmão dela é pastor. E ela teve um acidente seríssimo. E ela perdeu o olho no carro, o olho ficou grudado no teto, ficou na UTI. E eu disse, eu sou a crente. Eu sou a crente da minha sala. Peguei meu relógio, rifei relógio, rifei joia. Sabe por quê? Porque a gente que é servo de Deus, a gente é o primeiro a trazer soluções. A gente é o primeiro a se envolver. Eu não era pastora, gente. Eu não era. Eu tinha 22 anos, era estudante de direito, com a filha pequena, desafios, lutas, situações difíceis. Mas existe uma coisa, onde eu estiver, eu tenho que ser luz. Aonde você estiver, tem que ser luz. E ela se converteu. Ela não resistiu a Jesus. Então, faça o seu trabalho. Mas está numa loja, bote versículos bíblicos. Deixe versículos fáceis no seu balcão. Chegou uma pessoa agoniada, não deixe embora sem oração. Passou uma pessoa na sua vida, pode ser o único encontro. Eu nunca me esqueço um dia que um eletricista foi na nossa casa. A gente estava em aldeia e um eletricista foi lá.
E ele passou e eu estava ocupada fazendo almoço. Eu senti o Espírito Santo dizer, vai lá e fale com ele. Eu não fui, gente. Naquele dia eu não fui falar com ele. Não obedeci à voz do Espírito. Na outra semana, quando nós voltamos, aí contaram pra gente que aquele eletricista, naquele dia, no final da tarde, foi subir numa caixa d'água, pisou na caixa d'água, nem lembro o nome dele, Gustavo. Mas tu lembra dessa história lá? Que ele pisou dentro da caixa d'água e ele morreu. Ele morreu dentro de uma caixa d'água, porque tinha um fio solto. E eu fiquei com aquilo em mim. Que eu, meu Deus, por que eu não falei? Por que eu falhei nisso? Porque às vezes Deus nos dá uma oportunidade e a gente não usa. Nós não somos missionários quando vamos para a África. Nós somos missionários todos os dias. Estamos em missão. O evangelho só vai ser ouvido se você pregar. A quem eu enviarei? Envia a mim. A gente tem uma tendência de sonhar com o que vai vir. Não é? A gente, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. A gente nunca vai ter nada de Deus enquanto a gente não for grato com o que já tem. Nunca. Você quer um apartamento de 100 metros? Cuide bem do seu de 50 metros. Cuide bem. Você quer casar? Tem sonho de casar? Cuide bem de seus pais. Cuide bem da sua casa. Cuide bem do que Deus lhe confiou. Ah, você quer ter filhos? Cuide bem do gatinho que é seu, de estimação. Cuide bem de uma planta. Cuide bem do filho do vizinho, dos primos, dos sobrinhos. Nós precisamos ser fiéis no que já temos. Porque Deus não vai entregar nada mais enquanto a gente não é fiel no que Ele já nos entregou. Ser fiel no pouco e no muito eu acrescentarei. Aí tem pessoas, eu quero comprar, eu vou abençoar a igreja, eu vou isso. Claro, isso é lindo. Ageu mesmo é um livro que eu amo. Foi escrito, o primeiro sermão de Ageu foi escrito dia 29 de agosto de 520 a.C. Eu acho ele top esse livro. E ele fala uma coisa, é um livro curto, mas um livro muito profundo. E ele fala uma coisa muito poderosa, porque ele diz que eles estavam reclamando porque a colheita não estava sendo suficiente. E Deus disse, como eu posso dar colheita a vocês? Se o que eu dou a vocês, vocês moram em casas apaneladas e o meu templo está destruído. O que é que Deus estava dizendo àquele povo? Através do profeta Ageu, né? É um dos profetas encorajadores. O profeta Ageu é um profeta que encoraja. É o profeta que exorta e encoraja. E ele estava encorajando o povo a dizer o quê? Você primeiro cuida do que é meu. Cuida de honrar a mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nada mais é do que Jesus falando de Ageu depois. Jesus fala de Ageu quando Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Enquanto a gente fica mostrando para Deus o que está errado na nossa vida, e enquanto a gente fica mostrando a Deus o que a gente não tem, Deus está esperando que a gente bote as coisas na ordem do céu, para que as coisas da nossa vida possam ser transformadas. Então, a gente muitas vezes está pedindo mais coisas a Deus, mais isso a Deus, que faça isso no meu casamento, que faça isso na minha família. Cuida um pouco das coisas de Deus. Gaste um pouco de tempo cuidando das coisas de Deus, envolvido com a obra de Deus. Gasta mais do seu tempo fazendo bem, colocando os seus dons, os seus talentos a serviço do reino. Todos nós temos talentos. Todos nós, ninguém veio para a terra sem talento. Todos nós temos algum talento, temos alguma coisa na nossa vida e a gente só vai descobrir testando. A gente só descobre testando os talentos, vendo aonde a gente vai ser útil para Deus, vendo aonde a gente vai ser. Eu me lembro de uma história que eu achei linda, de uma mulher que ela disse que não ia participar de algo na igreja. E perguntaram a ela, mas por que você não vai participar? Todas as mulheres vão participar. E ela disse, não, mas eu não vou. O que é a gente depender de Deus, né? Ela disse, eu não estou sentindo direção de Deus de ir para esse lugar. E essa mulher, as pessoas começaram a olhar para ela e disseram, será que ela não vai servir? Então,
Como é difícil a gente ser apressado no julgamento. Todo mundo ficou calado e ela respondeu assim: eu estou vendo tantas mulheres com necessidades para ir, que eu vou ficar e tomar conta dos filhos das mulheres que estão precisando passar esse dia fora. Eu quero me doar para ficar na igreja e tomar conta de todas as crianças, das mulheres que estão muito necessitadas de irem. Porque eu não estou sentindo direção de ir. Olha que coisa linda. Que às vezes a nossa renúncia vai abençoar milhares de outras pessoas. Às vezes o nosso retroceder vai abençoar outras vidas. Sempre há uma forma da gente ser útil a Deus. Sempre haverá uma forma da gente ser um canal de bênção para outras vidas. O grande problema dos talentos foi porque aquele que recebeu um, enterrou. Quem recebeu 2, multiplicou. Quem recebeu 5, multiplicou. E o que recebeu 1, a gente diz, meu Deus, já tem tão pouco, e o pouco que tem, Deus tira. Não parece um pouco injusto? Não parece? Senhor, tu só deu 1 para o cara. E o 1 que tinha, tu tomou. Isso às vezes, gente, soa malvadeza. Mas quando a gente vai avaliar profundamente, não é malvadeza de Deus. É porque a gente não pode ser relapso com a oferta de Deus. A gente não pode tratar com leviandade as coisas que Deus nos confiou. Porque Deus tira ela das nossas vidas. Deus tira ela das nossas vidas. Deus tirou o que tinha 1 e deu para quem tinha mais. Isso aí o comunismo arranca as orelhas, o socialismo estribuça e se joga no chão. Por quê? Porque Deus, Ele contempla o nosso movimento nas coisas que Ele nos entrega. Deus contempla a nossa disposição nas coisas que Ele confiou a gente. Tipo assim, eu estou aqui no culto, eu posso entrar nesse culto, ir embora do culto e não pegar nada. Mas eu posso entrar no culto e comer tudo do culto. Eu fazer valer cada minuto que eu passei dentro da igreja. Domingo eu não vim para o culto. E quando eu entrei no culto hoje, eu fiquei emocionada. Por quê? Porque eu não estava aqui domingo. Então, cada minuto meu aqui, eu quero fazer valer a pena. Porque eu corri muito, eu fiz muitas coisas esses dias. Eu fiz muitas coisas para estar aqui hoje. Eu me esforcei para estar aqui hoje. Eu fiz uma ginástica, pedi para minha sogra me dar um apoio, fazer isso, fazer aquilo, porque eu queria estar aqui. Então, cada minuto meu aqui, eu tenho que fazer valer a pena, porque eu não sei quantos cultos eu tenho, mas eu quero que Deus veja que eu não estou tratando relaxadamente o que Ele me confiou. E isso, eu não me abro mão de acordar 4 horas da manhã para cuidar de quem eu amo. E não ter dormido, e ter feito almoço, e ter varrido, passado pano. Cuidado da casa, cuidado dos filhos. Dado almoço a todos os homens da minha casa, que a minha casa é uma colônia de homens. Até o gato agora é homem. É uma colônia de homens. E, sabe, eu preciso honrar o que Deus me confiou enquanto Ele está comigo as coisas. Os filhos de Eli trataram relaxadamente a oferta do Senhor. Se alguém der algo a você, deu um emprego, deu uma oportunidade, confiou o filho a sair com você, emprestou um carro, emprestou a casa de praia, emprestou um sapato para ir para o casamento, por favor, cuide muito bem, porque alguém confiou em você. Alguém confiou em você. Minha mãe me ensinou que a gente devolve as coisas melhor. Minha mãe diz, nunca devolva um tapaué vazio. Nunca. Alguém lhe deu um prato de bolo, não devolva o prato vazio. Alguém lhe emprestou alguma coisa à casa de alguém, devolva com um presente para casa. Devolva com algo para casa útil. Faça isso. Vai dormir na casa de alguém, passar o final de semana, deixe rosas, deixe uma caixa de chocolate, faça algo. Mas, por favor, quando você passar por esse caminho, sempre deixe o cheiro de rosas. Deus lhe confiou uma vida. Deus confiou a você sua vida. Você pode não gostar dela. Você pode não achar justo onde você nasceu. Você pode não achar justo quem é seu pai ou sua mãe. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus confiou a você uma vida. E o que você está fazendo com o que Deus confiou a você? Não importa onde você nasceu. Não importa se você nasceu numa noite de motel. Se a sua certidão de nascimento não tem nome do pai. Não importa. Você nasceu pela vontade de Deus.
Você nasceu porque Deus tem um plano e um propósito para você. O diabo é tão furioso que tentou macular seu nascimento, tentou macular como você foi gerado, tentou macular onde você nasceu, tentou macular a sua vida, mas você chegou até aqui por causa de um plano eterno, de um propósito eterno. Então faça valer cada minuto. Tem um ditado chinês que eu amo, que diz assim: eu chorava porque eu não tinha sapatos, até que eu encontrei um menino que não tinha pés. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Quais são as histórias que nossos filhos e netos vão escrever a nosso respeito? Que você cozinhava reclamando da vida, que você acordava de cara feia, que você levava seus filhos na escola reclamando, que você é separado e a pensão alimentícia não dá, e você xinga o tempo todo porque o dinheiro é curto, e seu filho se sente um porqueira de ter nascido. Ele é um peso, ou ele é uma dádiva, ou ele é um presente. A doença pode ser um presente, a cirurgia pode ser um presente, o câncer pode ser um presente, o divórcio pode ser um presente. Quando você atravessa as tempestades com Jesus, quando você passa pelo vale de Baca, e você passando por esse vale, você pode viver dele como um manancial. Não é o que te acontece que destrói você, mas como você reage ao que lhe acontece. A vida é uma dádiva, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Nós podemos ser agradecidos em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu queria um prédio fechado. Eu queria que vocês tivessem cadeiras acolchoadas, porque eu creio que Deus tem o melhor para o Nordeste. Mas eu nunca vou me esquecer de todos os dias que essas cadeiras foram juntadas, guardadas ali e depois espalhadas de novo. Eu não vou me esquecer que várias vezes, por vários anos, eu preguei ao som de carros buzinando, de ventania forte, de tempestade, de chuvas, de calúnias, de guerras, de perseguições. Eu não vou me esquecer de cada dia que fomos fiéis no que Deus nos deu. Por isso que eu me alegro com o que temos. Por isso que minha alegria está no que nós temos e não no que vamos ter. Nós temos que aprender a remir os dias. Os dias são maus. Aprenda a remir o tempo. A gente olha, os bebês não trabalham, a gente quer que cresçam. Mas no abrir e fechar de olhos, eles crescem e vão embora. E você tem saudade das fraldas. Você tem saudade dos carrinhos espalhados. Você tem saudade dos legos no corredor, você chutando. As bonecas de cabelo cortadas, com as caras riscadas. Você vai ter saudade de coisas que hoje parece ser cansativo, que hoje parece ser desafiador. Eu digo, eu quero aproveitar muito esse tempo agora, porque eu ainda consigo ser filha. Eu alcanço ainda minha mãe, eu alcanço minha filha e eu alcanço minha neta. Eu ainda estou lidando com as minhas gerações e eu quero aproveitar enquanto é tempo para podermos fazer as mesmas orações, para sermos gratas juntas, para sentarmos na mesa e dizermos e louvarmos pela fidelidade do Senhor de geração em geração. Eu quero sentar numa mesa com a minha mãe, minha filha e minha neta e dizer: Deus tem sido bom conosco, de geração em geração. Nós temos louvado ao nome do Senhor. Eu quero perdurar os dias das gerações. Eu quero que a minha neta olhe para a bisavó e diga: é uma geração de mulheres misericordiosas e que temem ao Senhor. Eu quero deixar marcas de amor, onde o inimigo tentou colocar as marcas de dor. Você pode fazer isso. Qualquer um de nós podemos viver essa vida. A vida com Jesus é exuberante. A vida com Jesus é incrível. A vida com Jesus é sobrenatural. A vida com Jesus é espetacular. A vida com Jesus é esplêndida. Sabe por quê? Por causa da presença dele. Por causa da presença dele. Essa vida é espetacular. Essa vida ela é sobrenatural. Nós precisamos. Bem, a palavra que eu estou tentando hoje começar
É porque tanto demora. Eu queria falar por que demora. Porque as promessas demoram tanto a acontecer. Porque algumas coisas parece que há décadas e o Senhor não lembra da gente. Isso é tão real que o salmista diz: Senhor, apressa-te em nos socorrer. O salmista está pedindo a Deus, por favor, seja rápido. Quem já não desejou que Deus fosse mais rápido? Quantas vezes Sara deve ter chegado na tenda, olhado para o céu estrelado, olhado para o seu corpo amortecido e deve ter dito: Senhor, você não está vendo como eu estou ficando? Senhor, apressa-te, Senhor. Quantas vezes Sara teve essa conversa com Deus? Quantas vezes Sara... Hoje é fácil, as mulheres vão engravidar e elas botam o nome das suas filhas de Sara. Nós contamos a história de Sara no departamento infantil. Nós fazemos conferência de mulheres e falamos de Sara. Mas vamos olhar Sara. Vamos sentar um pouco na cadeira com Sara e vamos conversar com Sara. As orações que Sara fez. O que Sara estava passando. E chegou um momento que Sara cansou de esperar a promessa. Como a maioria de nós, cansamos. O tempo vai passando e a gente vai cansando. O tempo vai passando, a promessa não chega. E você resolve dar uma ajudinha a Deus. Hoje a gente tem o maior problema no Oriente Médio por causa da atitude de Sara. Porque chegou uma hora que Sara disse: vem cá, Agar. Vem cá, Agar. Eu vejo em você tudo que eu não tenho mais. Suas coxas são torneadas. Seus seios são firmes. Sua carne é robustecida. Seus cabelos, Agar, brilham quando o sol bate. Seus cabelos negros parecem cabras monteses nos altos das montanhas. Eu vejo quando você vem com a jarra d'água, o seu andar. Eu vejo como você passa, Sara. Eu não sou mais essa mulher. Eu não sou mais essa mulher, Sara. Vem cá e deita com meu marido. Por quê? Porque Sara entendia que a promessa ia se cumprir pela carne. Sara até aquele dia não tinha entendido que promessa de Deus não se cumpre pela carne, mas promessa de Deus se cumpre pelo Espírito. Por isso que as pernas torneadas de Agar falaram tanto para Sara. Os seios firmes de Agar incomodaram Sara. Mas Deus não queria a promessa da carne. Deus queria a promessa do Espírito. E toda vez que a gente produz uma promessa na carne, Deus diz: manda embora. Manda embora. Talvez você diz: Deus é muito duro. Não, Deus não é duro. Deus não é duro, Deus é justo. E Deus não tem um plano B, Deus tem um plano para as nossas vidas. E por mais que a gente dê um jeitinho, Deus vai mandar a gente dar meia volta e vai mandar a gente cumprir o plano dele. Porque Deus não tem compromisso com o nosso plano. Deus tem compromisso com o plano dele. E ele disse: manda embora a mulher e o seu filho. Por que, Senhor, manda embora? Porque essa não é a promessa do Espírito. Essa é uma promessa fabricada por necessidade. Essa é uma promessa que foi fabricada. Deus não quer que a gente fabrique as promessas. Deus quer que a gente espere pelas promessas. A palavra de Deus em Provérbios 13. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Segundo a tradução que eu estudei a minha vida inteira, a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança adiada muitas vezes é um checkmate no seu coração. Às vezes a esperança adiada é o lugar onde
nós vamos ver os que vivem a promessa e os que não vivem. Esaú ficou um pouco atordoado. Ele estava com fome. E ele entra num quarto e vê Jacó ali com seu pai e sua mãe. E a fome de Esaú diz para Jacó: me dá essa comida. Me dá esse prato de lentilha, porque eu estou com fome. Eu estou com fome. E Jacó disse: você vai trocar pela primogenitura. Para nós hoje, tão distante esse tempo, tão distante esse momento, a gente não avalia isso de uma maneira profunda como deveríamos avaliar. Mas na verdade, Esaú trocou o futuro dele. Esaú trocou não só o futuro dele, ele trocou o futuro dos seus filhos. Esaú, ele saiu completamente da promessa, mas não saiu ele só. Sabe qual é o problema do pecado, meu irmão, minha irmã? É porque o pecado não é só uma coisa particular sua. O seu pecado vai atingir a vida das pessoas que estão à sua volta. O seu estilo de vida está atingindo os seus pais. O seu estilo de vida está atingindo os seus filhos. As suas escolhas estão atingindo os seus filhos. Os filhos de Esaú poderiam ter morado em outro lugar, poderiam ter vivido em outra situação, poderiam ter tido um outro tipo de herança, mas a Bíblia diz que as mulheres de Esaú foram de grande aflição para os seus pais. Que Deus nos livre de termos noras que vão ser de grande aflição para as nossas vidas. Que Deus nos livre de termos genros que vão ser aflição para as nossas vidas. Porque Esaú produziu aflição na vida dos pais com a escolha que ele fez. Porque Esaú não soube esperar a promessa, ele quis satisfazer a necessidade. Ninguém que vive para satisfazer a necessidade pode estar pronto para viver a promessa. São duas coisas que não se juntam. Há pessoas que estão dentro da igreja, há pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas elas vivem para satisfazer a sua necessidade. Quando o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou o profeta, ou o líder, bate de frente com a necessidade da pessoa, bate de frente com o sistema de autogratificação, aquela pessoa foge, porque bateu de frente com um demônio terrível, que é o demônio da autogratificação. É você viver para satisfazer as suas necessidades. Só os imaturos vivem para se satisfazer. As pessoas maduras, elas não vivem para se satisfazer. Elas vivem para satisfazer a vontade do Pai. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Mas sabe por que Jesus disse isso? Porque ele veio de uma mulher que disse ao Senhor: cumpra-se em mim a tua vontade. Quando Maria disse isso, ela arrebentou com Eva. Quando Maria disse isso, começou a restauração. Quando Maria disse isso, começou a era messiânica. Porque quando Eva estava no jardim, a Bíblia diz que Eva disse que o fruto era bom para se ver e bom para se comer. Era agradável aos olhos e era agradável a ela. Então Eva se moveu para satisfazer sua necessidade. Maria se moveu para cumprir a promessa. Como você está vivendo? Como têm sido suas escolhas? Eu me lembro que eu queria muito sair do cartório. Quando a igreja começou a crescer e eu precisava fazer as viagens, uma das coisas que eu mais era perseguida pelo corregedor eram minhas viagens. Eu era perseguida ali dentro. Pessoas me denunciavam quando eu viajava. Era um problema sério. Cada vez que eu ia ter que me ausentar. E quando Deus começou a falar comigo, de eu sair de um salário de tabelião, muita gente chegou para mim e disse: você é doida, não faz isso. Pessoas da família disseram: não faça isso com o seu pai. Não faça isso com o legado. E o legado do seu pai? E eu fiquei muito em dúvida, não por causa do dinheiro, mas eu fiquei muito em dúvida porque eu não queria ferir o legado do meu pai. Eu não queria ferir em nada.
o legado que Deus tinha me confiado, que eu precisava honrar. Mas chega um momento da nossa vida que você honra Deus ou honra seus pais. Chega um momento da sua vida que você honra o legado de uma família Valuar, ou você honra o legado da família que eu tenho no céu, na eternidade. E eu me lembro que apareceu um convite para o Japão. E aquela viagem do Japão foi a viagem decisiva. Porque naquela viagem do Japão, quando eu fui para Vitória, eu fui falar com o juiz, falei com o corregedor e eu disse que eu precisava me ausentar. E eles disseram, não vai ter como. Se você se ausentar, vai ter que fazer relatório que você se ausentou e não era período de férias, não era período de nada. Voltei para casa naquele dia de noite, fiquei na varanda chorando, pensando na minha mãe que era viúva. O desafio que eu estava ali, gente, era tão grande, tão grande, tão grande, vocês não querem saber. Era um peso tão grande na minha vida. Porque uma das coisas que eu prometi a meu pai no leito de morte foi, paiinho, pode ir que eu vou cuidar de manhinha. Pode ir, pai. Foi uma das últimas palavras e meu pai fechou os olhos e partiu. Então naquele momento eu estava pensando na minha mãe, pensando na promessa que eu tinha feito. E ao mesmo tempo eu sabia do meu chamado. Eu passei a madrugada inteira, às 5 horas da manhã, quando aquele sol nasceu. Não aconteceu nada, ninguém mandou mensagem, ninguém telefonou, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu me lembro que peguei o carro, fui para Vitória, cheguei na sala do meu pai, olhei o quadro que a gente tinha, que a gente orava todo dia dele, que era a palavra do apóstolo Paulo. Quantas perseguições eu suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Eu olhei para aquele quadro e disse, hoje é meu último dia aqui. Eu não sei explicar a vocês a sensação de liberdade que eu tive naquele dia. Eu não sei explicar a sensação feliz que nós temos de não tirar, Deus precisar tirar as coisas da gente, mas a gente entregar elas quando elas estão dando lucro, quando elas estão dando certo. A sensação de liberdade é tão maravilhosa de depender de Deus, do que Deus está fazendo. Liguei para Fofinho e disse, Fofinho é aquele marido que disse, Deus falou com você, eu estou dentro. Eu tenho o maior cuidado de dizer as coisas a ele, porque se eu disser algo a ele, você pode ter certeza que se Deus mandou, ele vai fazer. E ele disse, Deus falou, está falado. E eu disse, pode dizer para o pastor do Japão comprar a passagem, porque nós vamos embarcar para o Japão. Gente, embarcamos para o Japão, embarcamos para Paris, embarcamos para a Alemanha, embarcamos durante todos esses anos. E nunca Deus falhou. E nunca Deus desamparou minha mãe. Deus faz infinitamente mais. Prédios da minha mãe, da família da minha mãe foram alugados para grandes empresários. Aluguéis, a empresa quebrou em todo lugar, só não quebra em Vitória. Sabe por quê? Porque eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O pessoal diz, quebrou em tal lugar, quebrou em tal lugar, quebrou aqui, quebrou lá. Lá não. Está de pé. Está de pé. E Deus tem sustentado. Eu não tenho uma quantidade no banco que garante o ano todo. Mas eu tenho uma quantidade nos céus que garante todo dia. Tem gente que gostaria de ter uma padaria. Mas enquanto Deus estiver dizendo a você, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não prometeu padaria, mas prometeu o pão nosso de cada dia. Tem irmão que está querendo padaria. Deus está prometendo o pão nosso de cada dia. O Pai é nosso, o pão é nosso. E Deus quer que a gente dependa para a gente receber todos os dias. A provisão. Existe provisão na riqueza também. Tem gente que acha que provisão de Deus é só na pobreza. Não, a provisão de Deus também para a gente rica, para a gente próspera. A provisão de Deus, Deus provê para o rico e para o pobre. Para de ter cabeça de Lula, pelo amor de Deus. Deus quer que sinta a provisão todos os dias. Isaac era um homem rico, Abraão era um homem rico, Davi era um homem rico, José era um homem rico. E todos eles provavam da provisão todo dia.
A gente acha que provisão de Deus é ter um pãozinho francês todo dia comer e ali dormir o resto do dia para não passar fome. Tem provisão de Deus da riqueza. Tem provisão de Deus da abundância. Tem provisão de Deus para você todo dia. O que difere o rico que não entrou no céu, que não entrou, não sei se não entrou no céu, mas não entrou no que Jesus tinha para ele. Sabe o que foi? É porque a riqueza se tornou um tropeço. A riqueza não é um problema, mas o amor à riqueza é um problema. Por isso, de vez em quando, Deus vai pedir para a gente fazer uma oferta no altar. Por isso, tem dia que Deus vai pedir para você dar algo a Ele. E não é só coisas materiais, não, gente. Triste do homem que pensa que dar a Deus é dar coisas materiais. Esse é o mais infeliz. A entrega a Deus não é o que você deposita no gasofilácio. Não é o que você deposita no Pix. É o que você deposita todo dia no seu coração. É as escolhas. A escolha de Esaú foi: eu vou satisfazer a minha necessidade porque eu não posso esperar. A necessidade de Sara foi: eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa. Foi o problema de Saul. O que será que aconteceu com o profeta Samuel, que não chegou até agora? Sabe o que ele fez? Sacrificou. Samuel, quando chegou, disse a Saul: o que você fez? Você não pode sacrificar. Você não é profeta para sacrificar. E ele tinha sacrificado. Você sabe que Saul ainda governou 20 anos sem ser mais ungido? 20 anos governando sem ser ungido, porque naquele dia que ele não esperou o profeta, Deus decidiu que Saul não seria rei, mas Davi. E ele governou 20 anos. Cuidado que tem muita gente aí governando que não é mais escolhido e não é mais ungido. Por isso que eu busco é a presença. Que é a presença. O que eu te darei, Senhor, por todos os benefícios que tu tens operado para comigo. E Saul perdeu o reinado. Era rei na cadeira do rei, no palácio do rei, com as mulheres de rei, mas não era mais rei. E a gente vai vendo os exemplos na Bíblia de homens e mulheres que poderiam ter vivido e ter marcado gerações. Mas eles se perderam, porque a necessidade gritou mais alto. Talvez você esteja aqui hoje e tem uma necessidade gritando alto em você. Talvez você está aqui hoje e você vai tomar decisões essa semana. Talvez você está aqui hoje e você está decidindo algumas coisas ainda para este ano. E você está decidindo sobre a questão tempo. Tempo. Nós não podemos legislar em tempo sem usar duas chaves do tempo. Existem duas chaves que você usa quando vai falar sobre tempo. A Bíblia diz que há um tempo e um modo para todo bom propósito debaixo dos céus. Tempo e modo. Se você não sabe quando agir e como agir, não haja. Se você não sabe se é tempo de agir, como é bom e agradável as palavras ditas a seu tempo. Tem coisa que você diz 10 anos antes, ninguém lhe escuta. Aí vem outra pessoa, diz o que você diz, 10 anos depois todo mundo escuta essa pessoa. Por quê? Porque você disse no tempo errado. Existe um tempo e um modo, quando e como. Se você não sabe quando e como agir, não haja. Mesmo que você esteja debaixo de pressão. A barriga pode estar roncando. A idade pode estar chegando. Você dizendo: vou ficar aqui sem casar. Vou tomar uma atitude. Vou tomar uma atitude. O negócio está pegando fogo. A empresa está indo goela abaixo, ladeira abaixo. O cara do aluguel está pressionando a gente. Nunca se mova por pressão. Só se mova por unção. Ouviu, família 61? Nunca se movam por pressão. Só se movam por unção. Quando me pressionam, eu empaco feito burro. Não me impressione, não.
Porque eu sou totalmente dependente de Deus para tudo que eu faço na minha vida. Eu erro porque eu estou aqui, sou humano e eu erro. Mas eu busco todos os dias fazer a vontade dEle. E quem busca fazer a vontade dEle não pode tomar decisões debaixo de pressão. Então não mande eu assinar papel, não mande eu dizer alguma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que chegava aqui e dizia: pastora, não diga isso. Você não está vendo que não vai dar certo, você está falando umas coisas que você não devia dizer. Aguentei uma, aguentei duas, aguentei três, dei a resposta que a irmã merecia. Ela saiu da igreja, mas não mandou mais em mim. Não mandou mais. Eu disse: irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não cola em mim. Eu preciso de liberdade. Liberdade. Então, muitas vezes, as pessoas vão tentar botar você, pegar o dinheiro dela, querer comprar você, querer prender você, querer amarrar você. Eu acho ótimo, eu não sei quanto entra, quanto sai, quanto faz. Eu quero saber. Porque eu gosto de ter liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Se não tem liberdade, o Espírito de Deus não está. Puxa o freio de mão, para tudo, até o Espírito de Deus voltar. Se perdeu a liberdade de pregar, se o rabo está preso, se o rabo está preso, alguém que diz o que você deve dizer, a como diz que você deve fazer, a como é a moda de fazer a igreja agora, então você não tem mais liberdade de fazer. Porque enquanto os fariseus estavam pregando, João Batista tinha uma mensagem no deserto, que era a nova mensagem, e a dos fariseus estava arrebentada, não era mais a mensagem. Mas os fariseus tinham o templo, os fariseus tinham ouro, os fariseus tinham a Torá, os fariseus tinham as roupas, os fariseus tinham o talite, os fariseus tinham a honra, os fariseus estavam em Jerusalém, mas a mensagem não estava mais lá, estava no deserto. Esta é a voz que está dizendo no deserto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há uma voz ecoando no deserto hoje também, que não é uma voz da moda, que não é uma voz que está dentro do quadrado que a gente está acostumado, mas essa mesma voz está dizendo: preparem um caminho da volta do Senhor. Se a gente fizer isso, a Ele, você vai ser antiquadro, você vai ser taxado de doido, você vai dizer que você vai falir a igreja, não vai dar certo assim, mas agora não é mais assim que se faz. Cara, a gente precisa ouvir os céus, porque a maior moda que era daquela época, o que todo mundo estava fazendo, Jesus já não estava mais lá. Eli estava lá em Siló. Siló já não era mais o lugar. Deus já estava mudando, levando todos eles para o território que Davi estava conquistando lá de Araúna. E eles achavam que era Siló. Siló tinha estrutura. Siló era da moda. Siló estava bombando o Instagram. Siló tinha toda a maquiagem necessária, mas Siló não tinha mais a presença. A presença estava sendo, transferida para um novo lugar. Esteja tão ligado a Deus que você não vai andar como o mundo está andando. Esteja tão ligado a Deus que você vai ouvir a voz de Deus, apesar de tudo estar preparado para uma estrutura, e você diz: não está aqui. Deus fez isso no passado e vai fazer de novo, e vai pegar muita gente de surpresa. Por isso que eu digo que Nordeste é a bola da vez, porque todos acham que o avivamento vai vir em qualquer outro lugar, que o Nordeste não tem capacidade para suportar avivamento. Aí Deus vai pegar o Nordeste e vai tirar lá de trás das malhadas. Você que é daqui. Ai, tá Deus. Tem um peso de glória no Nordeste. Tem um peso de glória. A gente é poucas vozes, mas logo serão muitas vozes. O pessoal diz: mas isso não é um problema, para mim é uma solução, gente. Olhe, eu quero que venha todo mundo para o Nordeste. Eu quero que venha. Nicolas Ferreira, por favor, desista de sua carreira política lá, venha fazer aqui.
Ana Paula Valadão, saia de Orlando, venha para cá. Eu quero é ver o Nordeste bombar. Eu quero é ver em cada esquina uma igreja. Eu quero é ver isso, porque quando tudo isso começar a acontecer, nós vamos poder dizer: Deus está respondendo às nossas orações. Deus está respondendo às nossas orações. Quanto mais você vê os outros crescerem, mais você fica feliz. Como é que a gente vai ter inveja de um filho que cresce? Minha filha prega 2 vezes melhor do que eu. Segundo o pastor André, 10 vezes melhor do que eu. Tem alegria maior do que essa. Tem alegria maior do que essa. Eu saí de cena. Por quê? Porque deixei uma linhagem que eu vejo pregar. Pode até não dizer que foi filho espiritual dessa casa, mas quando abre a boca e prega, não nega. Porque tem marca. Porque DNA deixa marca. DNA deixa marca. E aí você vê o DNA. E aí você vê que essa é a nossa alegria. Esse é o tempo da espera. Esse é o tempo que você espera. Você não espera para satisfazer uma necessidade. Porque quem está vivendo para satisfazer a necessidade não espera. Não espera. Isso é um casalzinho de namorado. Não sabe esperar. Não quer esperar. Não quer viver exatamente para satisfazer. Quer ser um Esaú. Quer ser uma Sara. Quer ser um Saul. Quer ser quer viver satisfazendo a necessidade. Esses são dias que Deus está requerendo de nós. Aliança, obediência e abundância. Aliança. Por que aliança? Porque quando Deus disse a Josué: circuncida aí todo mundo. Eles estavam à porta da terra prometida. Eles estavam às portas da terra prometida. Deus, não brinca comigo, cara. Não faz isso comigo, Deus. Eu estou com os soldados aí, os capitães. Se eu cortar esses caras agora, eles não vão ter força para conquistar. Essa galera lutou em Jericó, lutou com Ai. Eles sabem as dificuldades das guerras. Se eu corto esses caras agora, eles não vão conseguir entrar na terra prometida. Mas Deus disse a Josué: pegue pedras afiadas, circuncida toda essa geração, porque não há nenhum deles que foi circuncidado. Por isso que andaram no deserto 40 anos. Circuncida. Josué vai e circuncida todos eles. Sabe por quê? Porque terra prometida não se conquista na força do braço, se conquista na força do espírito. Por isso que ficaram todos com os pênis cortados. Por quê? Porque um homem com o pênis cortado, então pode cortar a perna de um homem. Pode cortar um braço, mas toque no pênis para você ver. É a parte mais frágil do homem. Que é que Deus estava dizendo para aquela geração: vocês não entrarão na força da masculinidade, mas entrarão na força do espírito. 7 dias parados lá para entrar na terra prometida. Sabe o que eles fizeram? Obedeceram, porque Deus disse: por causa da desobediência, vocês passaram 40 anos sem entrar na promessa. Obedeceram, circuncidaram, aliança, obediência. Qual o próximo passo? Abundância. E diz assim: e naquele mesmo dia, eles passaram a comer das novidades da terra prometida. Quem tem aliança, anda em obediência. Quem anda em obediência, vai ter abundância. Não tem para onde. Você não vai acordar amanhã dizendo: por favor, Senhor, mande o sol hoje. Nós precisamos tanto do sol, Senhor. Você não vai ficar na beira da praia: Senhor, em nome de Jesus eu declaro que o mar vai secar. Hoje o mar vai ter maré alta e maré baixa. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém pede: Senhor, mande a lua, as estrelas. Não esqueça, Senhor, de mandar as estrelas no céu. Senhor, tu estás lembrado que para a semana é lua cheia? Senhor,
Estás lembrado, Senhor, que o mar precisa secar porque eu quero levar a Alice para tomar banho de mar e o tubarão não pode nos pegar? Por favor, Senhor, a bichinha campineira precisa de uns banhozinhos de água salgada. Eu não preciso fazer isso, porque a Bíblia diz que enquanto houver dia e noite, houver colheita e plantio, enquanto houver isso, Deus não esquecerá das leis de abundância sobre as nossas vidas. Então, da mesma forma que você não precisa pedir pela lua, nem pelo sol, nem pelo mar, você não precisa pedir pela colheita, porque onde tem aliança e obediência, vai ter abundância. Sabe qual é o problema da gente? A gente não tem aliança, a gente não tem obediência. Mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Um dia desse eu estava orando, pedindo os frutos do Espírito. E eu estava pensando que se algumas pessoas desaparecessem da minha vida, eu não precisava fazer essa oração. Ninguém precisaria pedir a Deus amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, se algumas pessoas não existissem na sua vida. Por que a gente pede isso? Por que a gente pede os frutos do Espírito? Por quê? Porque a gente tem algumas pessoas na nossa vida que vai requerer de nós a gente desenvolver isso. E é por isso, então, Deus dá a situação para desenvolver em nós, obrigado, irmão, o que Ele quer que desenvolva. Então, Deus dá a demora, Deus dá a espera para desenvolver em você o que Ele não poderia desenvolver se Ele já tivesse lhe dado a promessa. Esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou sobre mim. Deus permite algumas coisas na nossa vida, porque a espera é que nos prepara. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus não trabalha por resultado. Deus trabalha por processos. Você trabalha por resultado. Quando você chega em casa, quando o menino era pequeno, eu vou ver, guardou a roupa que eu pedi, guardou a bagunça aí. É isso que a gente quer dos nossos filhos. Resultados. Deus não é assim. Ele não olha para mim e para você, fez o que eu te mandei fazer, deu resultado. Não, porque a gente, para dar um resultado bom, a gente vai dar 10 resultados ruins. Se Deus dependesse de resultado para amar a gente estava lascado. Deus não depende do nosso resultado. O que Deus gosta de fazer conosco é o processo. O que Deus quer de mim e você é processo. É aquele dia, viu Deus? Eu não respondi. Viu Deus? O diabo veio por um caminho, mas por 7 ele saiu. Senhor, tu viu? Eu era para ter dito poucas e boas, mas eu não disse. Senhor, tu viu essa semana quantas vezes a carne gritou, mas eu fiz o que o Espírito mandou. Deus está olhando o processo. O diabo quer que você mova por resultado. Aí você tem depressão. Você está trabalhando, pá. Aí o outro cara passa do seu lado. O cara não trabalhou nada, foi promovido. O teu cunhado, cara, bebe, bota gás na mulher, vai pro motel e comprou um carro novo. Tu tá aí lascado, andando de ônibus e tu é fiel à tua mulher. Quem é que não pensa nessas horas? Quem é que está de errado comigo? Senhor, eu não entendo, pai. Esse cara faz tudo errado, só nega imposto. Vendeu a mãe na mesa de jogo, bota gás na mulher e está ganhando mais dinheiro que eu. Porque homem é competitivo, viu? O homem compara tudo. Isso é dos homens. Os homens são assim, eles comparam. Né? E aí, a gente fica olhando e fica com depressão. Eu fiz tudo certo, e aí deu errado. Por quê? Porque você está engolindo a corda de Satanás. Você está trabalhando e fazendo tudo na igreja, tudo no seu trabalho, tudo na empresa, para ter resultado. E Deus não vai lhe dar resultado, porque Deus quer lhe dar um processo. Antes de Deus lhe fazer um empresário rico, antes de Deus lhe fazer um empresário de sucesso, Ele vai lhe fazer um homem santo.
Tu acha que Deus tem mais compromisso em tornar tu empresário ou tu um homem santo? Adivinha o que é que Deus vai responder? Deus está muito mais preocupado em te tornar separado. Circuncisão é separação. Por isso que Deus disse para eles, tem que ser circunciso. Olha, incircunciso é um pecado tão grande, é um palavrão tão grande, que Davi, quando quis xingar Golias, disse, seu incircunciso. É um palavrão maravilhoso para você ensinar seus filhos. As crianças estão chamando palavrão, vem cá que eu vou te chamar uns palavrões bíblicos. Aí tu ensina incircunciso. Davi diz, quem é você, seu incircunciso, para se levantar contra o Deus vivo? Davi não lutou a guerra dele. Davi não lutou com Golias para ter um nome famoso. Davi não lutou com Golias para ser rei. Davi não lutou com Golias para casar com a mulher, com a filha do rei. Davi não lutou com Golias por moedas de ouro. Davi lutou contra Golias por causa do nome do Senhor. As suas guerras não podem ser as suas guerras. As suas guerras são as guerras do Senhor. Eu vou entrar nessa guerra, porque essa guerra é do Senhor. A gente pensa que a gente está fazendo algumas guerras, Deus vai ter responsabilidade. Deus não tem responsabilidade com guerra que é sua. Deus só tem responsabilidade com a guerra que é dele. Por isso não entre em guerra que Deus não lhe mandou entrar. Pode estar se comendo, pode se comer, porque eu não vou me meter nisso. Antigamente eu achava que eu tinha feito direito para arrumar um monte de briga por aí. Eu achava que meu diploma de direito era para arrumar confusão. Eu não podia ver uma situação que eu entrava. Não podia. Eu com 13 anos, minha mãe bateu o carro. Bem! Era eu e minha mãe sozinha aqui na Avenida Boa Viagem. Meu pai e meus irmãos, tudo em Vitória. Aí desceu um brutamonte do carro. E chegou para minha mãe e disse, eu vou pegar a placa do seu carro, porque você está errada. E isso. Eu comecei a ver aquele homem ameaçar minha mãe. Olhei para ele. E ele só falava da placa do carro, da placa do carro. Eu fui lá na placa do carro, arranquei e disse, agora não tem mais placa. Eu tinha 12 anos. Graças a Deus que Jesus me salvou, porque eu estava perdida. Eu tenho descoberto, sabe? Outra vez a gente estava em Porto de Galinhas, levando Cirilo lá. Lembra dessa? Estava com um grupo de pastores. Aí a polícia pegou um rapaz que estava vendendo droga e desceu o cacete no rapaz. Aí o cara, vendedor de água, disse pra gente, eles vão matar ele. Porque pegou ele roubando, é negócio de gangue, polícia, um bocado de rola aí. Aí a gente estava tudinho, o fofinho olhou para mim e fez... Tipo assim, gente, é Cirilo que está aqui com a gente. É o pastor Antônio Cirilo, não faz nada. Eu me levantei. O que é que vocês estão batendo aí nele? O policial fez, o que é que você tem a ver? Eu tenho a ver porque ele é meu irmão. Vocês estão quebrando meu irmão no pau. Por que você está dando meu irmão? Você está fazendo isso com ele? Aí comecei a falar mais do que a polícia. Pá, pá, pá. Aí a polícia já começou a ficar calada. Isso não se faz com meu irmão, não. Peguei o rapaz, trouxe para junto de mim. Eu disse, você conhece ele? Eu disse, não, mas ele vai ser meu irmão na eternidade. Ele não morreu naquele dia. Tem guerras que é inevitável você entrar. Tem outras guerras que você não deve entrar. E para saber a diferença delas, você precisa ter a chave da intimidade com Deus. Porque se você não tiver a chave de intimidade com Deus, tu vai gastar a tua vida em guerras que você nunca deveria ter entrado. Chuck Pierce disse que no primeiro ano do casamento ele brigou tanto com Pam. Pam veio de um lar muito desajustado. Chuck Pierce é uma casa apostólica que eu admiro muito. É a mesma casa apostólica de Sim Jacobs e Peter Wagner. Olha, eles não caíram, tá, gente? O legado deles estão de pé. Tanto de Peter Wagner quanto de Chuck Pierce. Glória a Deus. E nós somos frutos dessa casa apostólica. E aí, a gente estava lá na conferência deles, lá em Dallas. E ele disse um negócio incrível, que o primeiro ano de casamento dele,
Ele brigou com a mulher dele, brigou. A mulher dele brigava, chorava. A mulher dele era uma desgraça, confusão. Ela veio de um lado disfuncional, ele não entendia a mulher. E aí ele foi para o banheiro e disse: Deus, eu casei com essa mulher debaixo de uma palavra tua. E agora essa mulher é uma besta fera, que está destruindo meu ministério. Deus disse a ele: você vai ter que escolher. Ou você vai ser bem casado, ou você vai salvar o ministério. O que é que você escolhe? E ele sentiu que Deus estava botando ele numa pergunta difícil. Ele disse: Deus, eu vou honrar a aliança que eu tenho com ela. Porque a aliança que eu tenho com ela passa pela aliança que eu tenho com você. E ele disse que saiu daquele banheiro, chegou para Pam, Pam, me perdoe. Eu não quero ser um homem mau para você. Eu não quero destruir sua vida. Eu não quero lhe causar mais lágrimas. E ele disse que naquele tempo ele estava com dinheiro muito curto. Ele tinha ganhado uma oferta, que eu acho que era $50. O dinheiro eu não vou lembrar direito quanto era. E aí, aquela oferta, Deus disse a ele: sai e compra um presente para ela. Ele disse: Senhor, se eu comprar um presente, eu não compro comida. Deus disse: vá lá e compre. Isso é intimidade com Deus, viu, gente? Não é todo mundo para fazer isso, não. E aí ele comprou o vestido, trouxe para ela, pediu perdão. Os dois fizeram uma aliança. E ele disse: eu vou honrar a aliança, Senhor. Porque minha aliança contigo é a minha aliança com essa mulher. No outro mês, a mulher dele fez um jejum. E eles começaram, um ano depois, o ministério apostólico mais forte dos Estados Unidos. Chuck Pierce e Peter Wagner chamou eles para trabalharem junto com ele e Doris Wagner. Tudo aconteceu, sabe por quê? Não foi porque ele decidiu ir para a batalha. Foi porque ele decidiu a guerra que ele deveria enfrentar. Você tem que escolher suas guerras. Você tem que saber escolher suas guerras. Porque algumas guerras a gente entra, a gente perde tudo. E algumas guerras a gente desiste delas e a gente sai com tudo. Então a espera muitas vezes, Sara, ela não soube esperar. Ela foi ir para uma guerra que não era dela. Quem é que fez a promessa? Foi Deus. Quando Deus faz uma promessa, eu preciso fazer força. Quando Deus te diz que vai te dar alguma coisa, entra elemento humano. Quando Deus te diz que vai fazer, entra elemento humano. Porque se entrar elemento humano, não pode ser uma promessa de Deus. Porque a promessa, humanamente, você consegue conquistar muitas coisas nessa terra. Olha, acordando cedo, já forrando a cama, lavando os pratos, né? Indo trabalhar cedo ou estudar cedo, você já vai ter colheita. Isso é igual para todo mundo, porque o sol nasce para os justos e os injustos. Então quer dizer que quando você faz sua parte aqui na terra, você já vai ter colheita. Porque tem um monte de gente que não é crente e tem colheita. E tem um monte de crente sem colheita. Por quê? Porque é um destrambelhado. Não forra a cama, não ora, não lê Bíblia, não trabalha e não quer estudar. Independente de qualquer coisa, meu filho, faça o que tem que ser feito. É para estudar, estude. É para arrumar a casa, arrume. É para lavar prato, lave. É para dirigir, dirija. É para viajar, viaje. É para plantar, plante. Faça a sua obrigação, caramba. Eu vou orar para saber se é da vontade de Deus. Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Tem coisa na nossa vida que a gente tem que fazer. Está há 20 anos sofrendo numa situação, aí não quer mudar. Não muda de casa, não muda de rua, não quer mudar de nada. Eu não estou suportando mais. O meu vizinho é catimbozeiro, joga galinha preta para o meu quintal, fica cantando minha mulher, bebendo. Ô caramba, ele te amarrou. Por que tu não se muda dessa rua? Tem coisa que Deus não pode fazer, porque era para tu ter feito, tu não fez até agora, frouxo. Tem coisa, gente, que é testosterona mesmo, me perdoe. Seja macho. O que difere um homem do macaco? O macaco quer pegar a macaca. O macaco traz banana para a macaca. Não traz? O macaco tem ciúme da macaca. Estou lembrando da conferência dos homens. Teve homem que foi chorar no banheiro aqui, dizendo: eu não sou macaco. O macaco faz tudo isso. Você disser: rapaz, quando eu chego em casa, olha, eu tenho vontade de agarrar minha mulher. O macaco também tem vontade de agarrar a macaca. Testosterona nessa área não faz você mais homem do que macaco, não. Porque o macaco também quer fazer macaquinho com a macaca.
quer fazer macacada com a macaca. Chega em casa, quer macacá com a macaca. O macaco também traz banana para a macaca. E o macaco também tem ciúme da macaca. Qual a diferença do homem para o macaco? É porque o macaco tem todas essas necessidades e desejos com a macaca. Mas o sacerdote tem toda a provisão de proteção com a mulher. A diferença do homem para o macaco é porque o homem ele tem o sacrifício, o sacerdócio sacrificial que o macaco não consegue ter. Então, meu filho, não canta de galo porque você quer fazer macacada, porque você quer dar testosterona, porque comprou um carro para ele e deu um vestido para ela. A diferença de você para o macaco é no dia que você for um sacerdote e você começar a renunciar pela sua mulher. O sacerdócio, qual foi o sacerdote de Jesus? Jesus não é o macaco, Jesus é o sacerdote. E não tem qual foi o amor de Jesus pela noiva? Ele deu a vida por ela. Então, um homem dizer que quer agarrar a mulher, que quer comprar coisa para a mulher e que traz banana para a mulher, não fez nada. O que torna um sacerdote, um homem, para um sacerdócio, é quando ele começa a negar a si mesmo. É quando ele começa a ser aquele que vai se entregar por ela. É muito mais... A gente identifica muito mais o sacerdócio na renúncia do que naquele que quer suprir as necessidades. E as mulheres idem, né, por favor. E as mulheres idem. Com a parte idônea. A parte idônea. A parte ajudadora. A parte colaboradora. E o coração dele está nela e ele confia nela. Ele confia, ela não vai falar mal dele para a mãe dela. Ela não vai falar mal do marido para as amigas. Ela não vai tocar na honra desse homem quando ela estiver na roda das mulheres. Porque tem roda que não é roda de mulher, é roda das escarnecedoras também. Ele confia nela. Por quê? Porque se a gente aprender isso, gente, a gente vai criar um legado geracional de homens e mulheres de honra na família. Você vai criar filhos que vão proteger mulheres. E não vão casar porque estão com desejo de macaco. A gente não casa porque a gente tem desejo. A gente não casa porque tem carência. A gente casa porque a gente está pronto para se doar para o outro. Casamento não é um aglomerado de necessidades. Eu tenho necessidades hormonais, por isso eu vou casar. Vai dar errado. Eu estou carente. Vai dar errado. Quando você estiver pronto para se entregar completamente pelo outro, está pronto para casar. Vou terminar. 3 estações de Abacuque. Eu queria só mostrar a vocês. Abacuque, o profeta Abacuque. Abacuque foi o cara que esperou. Abacuque 1, por favor. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tu tragas a salvação? Essa é a primeira entrada de Abacuque. É a primeira oração. É o primeiro ato do profeta Abacuque orando. Cheio de dúvidas. Cheio de medo. Cheio de cobrança. Ele não está entendendo a demora de Deus em responder o seu clamor. Abacuque 2. Segundo ato de Abacuque. Abacuque entra de novo. Mas agora Abacuque já está mais maduro. A gente não sabe quanto tempo levou de um ato para o outro ato, mas a gente já começa a entender o quanto Abacuque começou a amadurecer no seu clamor. E ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Abacuque 2 já muda. Ele diz: eu vou para a torre de vigia. Ele não é mais um homem desesperado por causa do tempo. Ele não é mais um homem desesperado por causa da espera. A espera já não machuca mais ele. A espera não é mais um Deus. A espera não é mais um ídolo. A espera não é mais uma dor ao amanhecer. A espera se tornou uma razão para ele se colocar no muro de sentinela. A espera impulsionou ele para ser uma coisa melhor. O processo começou a dar certo. O processo começou a ter respostas. O processo começou a valer a pena. Até que chega Abacuque 3.
mesmo não florescendo a figueira. O terceiro ato de Abacuque não é mais um clamor desesperado. Não é mais só o lugar que ele ficou de sentinela, porque ter estado no lugar certo, na hora certa, na guerra certa, respondeu os anseios de Abacuque. Deus não respondeu o que Abacuque pediu, mas Deus respondeu em Abacuque o que ele queria fazer. E diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele aprendeu a esperar. E quando a gente aprende a esperar, a promessa já está para chegar. Deus, Ele não quer que você se mova por necessidades supridas. Ele quer que você se mova por promessas cumpridas. Tem muito crente que está se movendo por necessidades. Supra minha necessidade. Eu dei o exemplo do homem e do macaco. A diferença. A gente não se move por necessidade como Esaú. A gente se move por uma promessa. E a promessa é maior do que a necessidade de hoje. Não dá para esperar para ser feliz quando a promessa se cumprir. Não dá para esperar para ser feliz só quando a promessa se cumprir. Aproveite essa semana. Não espere a promessa. Espere o Senhor todos os dias. Espere no Senhor todos os dias. Não escolha viver uma vida esperando algo que vai acontecer, porque esse algo pode durar a sua vida inteira. O louvor pode ir subindo. Essa coisa pode durar uma vida inteira. Deus prometeu à minha avó que os 11 filhos dela iam ser salvos. 11 filhos é muito filho para ser salvo, né? Alguns desviaram na caminhada. E eu estava lá de butuca de olho, porque eu gosto desse negócio geracional. E eu estava sempre olhando a situação. Quando minha avó estava com 96 anos, o caçula dela, Jetro, foi para o leito. E eu disse, meu Deus, minha avó está com 96 anos, esse filho dela morrer. E não vim para Jesus, era o caçula, o queridinho. Já está lá no hospital, eu disse, misericórdia. Um homem riquíssimo, uma rede de supermercados, ficou doente, não tinha um plano de saúde. Foi para o Hospital da Restauração. E eu disse, como é que vai ser? Eu preciso saber se esse homem está salvo ou não está salvo. Me vesti de branco, cheguei na porta da restauração, perguntaram, o que você quer aqui? Eu sou médica. Eu não menti, porque eu sou médica de alma. Ninguém me perguntou de que eu era. Eu não tinha sandália para levar comigo. E eu consegui chegar lá no quarto. Quando eu cheguei no quarto que ele estava, tinha um bandido com o olho estourado, 3 tiros na cara, tudinho, estava Jetro lá, o filho da promessa. Ali no meio daquele povo, na restauração. Eu olhei para aquela situação e disse, o diabo veio para envergonhar mesmo. Mas Deus veio para dar dupla honra. Botei a mão no peito dele, a mulher disse, tira a mão do peito dele, que esse homem está num coma profundo. Eu disse, mas eu preciso vir aqui, porque eu tenho uma pergunta para fazer a ele. Ela disse, minha filha, o nível de coma que ele tem, ele não responde mais nada. Eu disse, mas o Deus que eu sirvo disse que ele vai responder, porque eu tenho que levar uma resposta daqui hoje para uma senhora, uma serva de Deus, que vive de joelho no chão e está com 96 anos e não vai descer sem ter certeza do que Deus fez. Eu tinha dado uma Bíblia a ele uns 15 dias antes. Botei a mão no peito dele e disse, o Jetro, você está me escutando, aperte uma vez. Ele apertou. Eu disse, o Jetro, você está me escutando, aperte 2 vezes. Ele apertou 2 vezes. Eu olhei para a médica e disse, está vendo que eu sou doutora? Aí eu disse, tio Jetro, eu vim aqui para dizer que Deus é salvação na sua vida. Que Deus opera na sua vida. Que o Senhor está aqui. E eu quero ter certeza que você está salvo, tio. Eu quero ter certeza que você está nos braços de Jesus. E se você já estiver nos braços de Jesus, ele tinha tido um AVC, tinha um câncer de fígado. Eu disse, aperte 3 vezes a minha mão. Ele apertou 3 vezes. Eu dei um beijo nele, orei por ele. Me despedi para me encontrar com ele na eternidade. Para terminar minhas conversas que eu tenho que ter. Voltei para a casa da minha avó. De 11 filhos que ela tinha, ninguém queria dizer para ela que Jetro tinha partido. Eu disse, eu vou dizer.
Quem vai contar sou eu. Porque eu não vou contar a partida. Eu vou contar quem o levou. Eu vou contar o que é que Deus fez. Contei para minha vozinha que meu tio tinha partido. E fui para o hospital buscar as coisas dele. Chego no hospital 2 dias depois, pegar a Bíblia que eu tinha dado, que era minha. Umas coisas, travesseiro, edredom. A mulher chega para mim, ei, vem cá. Você é o que dele? Daquele rapaz que estava aqui. Eu disse, eu sou sobrinha. Eu preciso contar uma coisa. Eu disse, o que foi? Ele tinha passado uma semana antes de ter o AVC lá no hospital. No Hospital das Clínicas. Eu disse, olhe, eu estava vivendo um casamento infernal com meu marido. Meu marido tinha ido embora com a amante. Eu tenho 5 filhos pequenos, uma mulher simples, mas de oração. E este homem estava aqui lendo a Bíblia. E este homem participou de um culto que a gente fez aqui embaixo do hospital. E ele foi usado por Deus e disse, volte para casa, porque o seu marido, essa noite, vai deixar a amante e vai voltar para ser o seu marido. E quando eu voltei para casa naquela noite, o meu marido estava de volta em casa. E eu quero te dizer que este homem que estava nessa cama é um profeta de Deus. Ele mudou a minha vida. A oração que ele fez mudou o meu casamento. Eu quero te dizer uma coisa, igreja, família 61, mesmo em face à morte, nós glorificamos o nome do Senhor. Mesmo em face à morte, o nome de Deus é glorificado. Ele é glorificado. Ser fiel no pouco e Ele vai te acrescentar no muito. Ser fiel no que Deus está te entregando. Eu sempre fui caça-fantasma na minha família, fiel com meus irmãos, fiel com meu tio, fiel com minha avó. Hoje Deus me dá uma igreja para eu ser fiel. Eu quero te convidar para você ser fiel no que Deus está te dando agora. Parece pouco e parece pequeno, mas ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vitória. Que a gente possa dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Senhor. A minha maior vingança contra o diabo é ser feliz com Jesus.